A paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de, após, Pai querido, termos o nosso tempo de comunhão, podemos novamente retomarmos o nosso ensino e o nosso estudo. Senta, por favor. Podemos começar? Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais este tempo na presença do Senhor, buscando o entendimento, conhecimento, sabedoria de Deus. Estamos trabalhando teologia do desperdício, o desperdício de Deus no livro de Atos. Fecha a porta, por gentileza. Se ligou o ar? Tem que fechar a porta, né? Tem que fechar a porta. Aisla, desce com ele, fala com ele, a hora que ele acalmar, traz de volta. Começa a fazer esse procedimento. Funcionou com o Felipe, funcionou com a Esther. Conversa, não é para brincar não. Converse, olhando nos olhos dele, explica, acalmar, traz de volta. Não, só conversa. Por enquanto, só conversa. Heloísa, senta, por gentileza. Pela terceira vez. A paz seja convosco. Amém. Amém. Louvamos a Deus pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, pela possibilidade que temos de estarmos na casa do Senhor, louvando, adorando e bendizendo o nome dEle. Estamos meditando em teologia do desperdício, no livro de Atos. Vamos falar sobre o desperdício na vida de Ananias e Safira. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versos de 1 a 11, de 2 em 2 versículos. Eu acho que está aí pro fundo, né? Eu acho que é a Natália. Você tem que separar o Carlos mais do Moisés. Eles dois estão só conversando. Não estou falando nem com ele. Atos capítulo 5, de 1 a 11. As crianças a gente releva, né? Mas os adultos não, hein? Ela está fazendo confete. Vamos lá, gente? Quem quer que lê? 1 e 2. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, que deu propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E, levando o restante, depositou aos pés. Aos pés dos apóstolos. 3 e 4. Rô. Helena, por gentileza, leia o 3, Helena, por favor. Então, disse Pedro, Ananias, porque não sei, Satanás teve essa operação para que isso são a explicação do Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Verso 4 e 5. Rô. Conservando, porventura concebeu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caindo esse enjoo, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Luísa, Atos 5, 6 e 7. Não, 6 e 7. 6 e 7, obrigado. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o coração do corpo e levando-o no sepultário. Quase 3 horas depois, ele
Então a mulher de Ananias mostrou o que Felipe? Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendestes por quanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Vânia ou Gabriel? Você brigou? Vocês brigaram, Gabriel? Você brigou com a Natália? Por você estar aqui na frente? No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Por isso, igreja, não mintam, porque o Espírito está vendo. Eita glória, não roubais o Senhor. Eita glória, nós vamos pregar. O pessoal que começar a matar. Vai lá na U da Meg, lá, que lá você consegue. Vai lá no Uma, lá, que lá você pega. Entendeu? Não, não é humilhação, não. Quando nós, cada um entendermos qual é o papel de cada um dentro da família, da casa, da igreja, a igreja ela vai cumprir o papel com excelência. O problema é que as pessoas, elas criam toda sorte de coisas para tentar suprir falhas de outros. E nós já falamos que a mulher, ela é tão capaz como o homem, se não mais, tão mais espiritual ou mais que o homem, só que, segundo as Escrituras Sagradas, não é assim que funciona, porque Deus comissionou. Da mesma maneira que nós vemos aí a Vânia, empresária, totalmente capaz de suprir a casa dela, mas o propósito de Deus não é que ela faça isso. Nós temos que nos adequar à palavra de Deus. Quando nós olhamos como o mundo está agindo e o que ele está fazendo, a gente vê uma deturpação da palavra de Deus, em que se quebra o conceito de família, se quebra o conceito de sacerdócio, submissão, se quebra um monte de preceitos para que as pessoas façam com a força do coração delas, que é o tema anterior que a gente estava falando. Você age fora do Espírito, e isso não é bênção, não é bênção de Deus. Deus, ele comanda para que as pessoas façam coisas, e se cada um fizer a parte deles, vai dar tudo certo. Então, passei o louvor para que o Felipe faça. O Felipe tem feito com excelência, isso é um peso que sai de mim para que eu possa me dedicar com outras coisas. Mas se a pessoa, que ela não está comissionada, aquilo, ela vai querer fazer, ela pode até fazer bem, mas Deus não aceita, não recebe. Ah, mas o fruto não importa, Deus não falou o que é aquilo. Um exemplo claro, e aí já que você está falando de morte, quando os filhos de Arão foram oferecer sacrifício diante do Senhor, Deus mata os dois porque era o incenso que não subia agradável ao Senhor. Fale, Natália. Aí você está pedindo nem. Oxi. Não mandei. Só um momentinho. Por favor, Rô. Põe lá no grupo. Então, nós temos que entender que realmente aqui nós estamos vendo um caso de mentira associado com a questão de provisão da igreja. Aqueles homens e mulheres estavam vivendo um tempo em que a igreja ela estava com o sentimento de que Jesus ia voltar. Então eles estavam compartilhando os bens deles porque não havia necessidade. Para que eu preciso de 2 carros? Para que eu preciso de 2 celulares? Para que eu preciso? Então as pessoas começaram a vender os seus bens. E aí Ananias e Safira, nessa história curiosa, eles decidem vender um terreno. Mas eles ficam com um pé na frente, um pé atrás, assim, será que Jesus volta mesmo? Será que não é uma historinha? Vamos fazer o seguinte, vamos dar só uma parte. Ninguém pediu para eles darem nada. Ninguém pediu. É como na igreja, ninguém tem que pedir para você entregar o seu dízimo e devolver o seu dízimo. Ninguém tem que pedir. É você e Deus. Você recebe o ensinamento. Eu falo muito esporadicamente a respeito disso, porque eu já trouxe o ensinamento. Você não é burro. Você pode até tentar Deus e você sabe a consequência. Dízimos e oferta. Você sabe tudo isso. Por que eu vou ficar repetindo se é uma coisa que é comum? É como o homossexualismo. Você não vê a quantidade de versículos que tem no Antigo Testamento ou no Novo diz sobre homossexualismo. Por quê?
Aquele ensinamento já estava tão inculcado na mente dos judeus que eles não tinham o que falar de novo. Eles começaram a citar um pouco por causa da questão dos gentios que estavam lá. Então a gente tem que entender que há consequências nas nossas vidas, nas nossas ações ou nas nossas omissões. Voltando para Ananias e Safira. É uma história de aparente desperdício de vidas. Um homem e uma mulher estavam vivendo o ápice do cristianismo. Poderiam ter feito parte dessa história de uma maneira diferente, mas eles são apresentados como pessoas que são tolas. Venderam a propriedade, mas logo começaram a pensar na perda da sua poupança. Como seria o futuro sem a segurança econômica na velhice? São textos, é uma preocupação que ela é comum. A pessoa está preocupada com aquilo. Com essa dúvida ressoando em suas cabeças, tramaram um plano. Por que não dividir o resultado da venda, dando uma parte para a igreja e guardar a outra para o caso de um futuro inseguro? Ninguém suspeitaria que o casal não daria o valor total da venda da propriedade. Ninguém ia. E se eles tivessem chegado para Pedro e falado: Pedro, nós vendemos esse terreno por 100 mil reais, nós estamos dando para você 30 mil reais. Ninguém ia falar nada. Ninguém ia falar nada. Mas aqueles homens, eles mostram a desconfiança no Senhor, em tudo que eles estavam vendo. Talvez eles fizessem parte daquele grupo dos 3 mil pessoas que se converteram. Eles viram milagres e maravilhas. Talvez tivessem tido contato com o próprio Cristo. Por que seria um pecado tão grave guardar uma parte se havia entregue o resto? Pedro explicou a gravidade do pecado que provocara tamanha ira no coração de Deus, a ponto de matar os dois. 2 frases. Primeiro, mentir ao Espírito Santo. Eu estou fazendo algo, estou dizendo que eu estou fazendo dessa maneira e na verdade estou fazendo de outra. Mentir ao Espírito Santo é um pecado digno de morte. E o outro, tentar o Espírito Santo. É como se você olhasse, crianças fazem isso, pessoas fazem isso, você faz isso. E aí, como é que está a leitura? Como é que está a oração? Como é que é, né, pastor? Tal, correria e tal. Você mesmo sabe que você, olhando no teu histórico, você ficou lá no Instagram 2 horas, 3 horas, não é justificativa. Então você está tentando o Espírito, é exatamente o que esses homens fizeram. Esse casal fez. Tanto eles mentiram, como eles tentaram o Espírito. Essa foi a acusação de Deus contra o casal. A mensagem é inconfundível. Boas ações perdem seu mérito. Em todo caso em que a ação tenha motivação hipócrita, se você faz algo sem a motivação correta, não é recebida diante de Deus. Se você faz algo que Deus não te comissionou a fazer, estava conversando com a Vânia lá embaixo, você não é abençoado. Por isso que nós temos que estar sempre buscando de Deus, para que Ele sondar o nosso coração. Sonda, Senhor, se há em mim um caminho mau. E aí não interessa para ninguém o que eu estava falando com a Vânia. Senhor, eu estou fazendo certo? Temos que orar. Eu estou certo em abrir academia, eu estou certo em fazer isso, eu tenho que perguntar a Deus, eu estou certo em investir mais nisso, ou fazer naquilo outro, eu tenho que perguntar. Porque apesar do Senhor entregar os benefícios materiais nas nossas mãos para que nós o administremos, de qualquer jeito Ele é o dono de ouro e de prata, Ele é dono de tudo. Então nós temos que pensar, e quando nós errarmos, se ajoelha, pede perdão ao Senhor, espera a consequência, porque a consequência ela é pedagógica para que você não venha incorrer novamente no erro. Se nós não temos nenhum tipo de repreensão, pode descer com o Joaquim. Nossa, cadê Deus? Ele está aí? Se nós não temos repreensão, o que acontece? A gente acha que é normal. Por isso que falei para Aisla agora, falei, Aisla, pega o Joaquim, desce ele, conversa com ele e sobe. Ele tem que entender. Falava para o Felipe a mesma coisa, ele fez esse processo. Daqui a pouco a Isabela vai entrar no mesmo processo. Porque se a criança ela acha que não tem nenhum tipo de repreensão, ela acha que está certo. Então a gente tem que olhar para as crianças com a idade delas. A Heloísa ainda está saindo dessa... estou falando de você. Ele está saindo desse quadro. A Helena já não está mais nisso. Você não vê a Helena correndo de um lado para o outro. Por quê? Porque ela aprendeu. Porque foi falado o quê? Quantas vezes o Felipe desceu lá embaixo. Tá errado, tá? Desceu para falar com a Helena.
Se ele ficasse brincando com a Helena, ele ia entender o quê? Que lá é um local o quê? De lazer. Mesma coisa em relação à Santa Ceia. Se você não instrui a criança, ela vai achar que tudo é uma brincadeira, e não é uma brincadeira. Querer iludir os homens, enquanto se tira vantagem pessoal, não passa de hipocrisia. O problema é que homens não veem, mas Deus vê. E Ele cobra. Deus, o juiz perfeito, não vê com bons olhos a espiritualidade, entre aspas, que esconde um falso interesse. É por isso que, se você entrega o seu dízimo, pensando que vai receber algo em troca, fica para você. Não vai fazer falta para a igreja. Deus, Ele dá provisão de alguma maneira. O objetivo nosso é entender que é um privilégio a gente abençoar a obra do Senhor. Você tem que entender que é um privilégio você trazer um saco de arroz ou de feijão da sua despensa e colocar ali, porque alguém vai comer daquilo que você provisionou. E eu continuo falando porque é minha obrigação. Mas você traz só para você não se sentir mal, fica com a comida em casa. Fica com a comida. Então essa condição de você fazer com essa pretensa espiritualidade é hipocrisia. O sacrifício, seja em forma de dinheiro, seja em forma de tempo, de serviço na igreja, de ação social, sem a ação do Espírito Santo, é desperdício. Por que que os espíritas, que são o grupo religioso que mais cuida de ações sociais, não é abençoado? Passou 2 testemunhos de Jeová aqui. Por que que o evangelismo dos testemunhas de Jeová, todos os sábados, não é abençoado? Porque não tem a motivação correta do Senhor. O espírita, ele doa até as calças, se for o caso, mas porque ele quer o quê? Na próxima vida, vir numa condição melhor. Isso é troca. Deus não aceita isso. Sem essa avaliação divina, todas as nossas boas ações, elas não são aceitas por Deus. Você ora, você jejua, você busca, não são aceitas por Deus. Mas a motivação falsa que somente Deus enxerga é a única avaliação que tem um valor real. 1 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4. Volto a dizer, tenho falado ao longo dos anos, é uma opção minha ministerial estar com as crianças dentro da igreja. Crianças correndo não me incomodam. Crianças gritando não me incomodam. Me incomoda pais que não fazem nada, não conversam, não ensinam. Isso me incomoda. E movimentação. Criança, não. Eu sei que o Joaquim, ele tem saúde, ele quer se expressar, ele não conhece. Eu sei que a Isabela está indo nesse caminho. Eu sei que a Heloísa também está nesse caminho. Então é normal, não me incomoda. Você não precisa sair da igreja, não precisa ficar chateadinho. Não, eu falo porque eu tenho que falar. É uma forma de eu instruir também. 1 Coríntios capítulo 4, versos 3, 4 e 5. Próximo. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque nada me apui a consciência. Argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E, então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então a gente vê a figura do apóstolo Paulo falando na igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma das igrejas mais bagunçadas, em que as pessoas elas tinham os dons e não gerava nada. Era uma igreja confusa. A igreja de Jerusalém começou grande. Mais de 3.000 homens foram batizados em um dia, algo inédito dentro do cristianismo. Depois, mais milhares de pessoas ingressaram na comunhão dos cristãos. Em seguida, a igreja enfrentaria os problemas de uma comunidade com 10 pessoas a 10 vezes mais pessoas por mês. Então começou a ter conflito.
Porque a igreja começa a crescer. Enquanto, se há um crescimento ordenado, você consegue arrumar as coisas. Então, Brasília, por exemplo, ela é uma cidade programada. Se montou um plano dessa cidade e você vê que quando você olha o mapa de Brasília, apesar de para algumas pessoas ser confuso, ela tem uma lógica. Se você for para a cidade de São Paulo, ela não é assim. Comparação: casas que são feitas por um arquiteto, um engenheiro, construídas naquela forma. A nossa casa de São Paulo, quando nós compramos, e a nossa casa de Brasília aqui, que nós vivemos, ela é assim. Na frente, você já foi lá, na frente tem, estava falando com a Rui esses dias, ardósia. Aí entra em casa, tem um pouco de ardósia melhor. Você entra no quarto, tábua corrida. Você entra no outro aqui, tem um piso tal. Você vai para a cozinha, tem um outro piso. Você vai pra... Por que isso aconteceu? Porque ele foi construindo conforme o dinheiro fosse entrando. Isso não é arrumado, não é programado. Então a igreja aqui, ela explodiu. E as pessoas começaram a tentar fazer o que dava. Vamos tentar fazer. Uma das coisas que tinha de problema era ação social. O Ministério de Ação Social dentro da igreja primitiva era forte. Porque diferente de você, que está preocupado em comprar outra roupa, ou a sandália, ou o iPhone, as pessoas elas tinham fome de comida. Então as igrejas recebiam as pessoas com fome. A igreja começou a enfrentar problemas de uma comunidade que cresceu demais. O problema específico que apareceu em Jerusalém foi a queixa da discriminação a viúvas que falavam a língua grega, em favorecimento das pessoas que falavam o hebraico. Então, conforme aquele grupo de pessoas chegou, as viúvas, que eram mulheres naquela época, a mulher não tinha como trabalhar, era muito difícil o trabalho feminino, tinha que haver a figura do homem para suprir, e muitas vezes era feito de uma maneira muito grosseira. Feminismo já nasce dessas horas, daquelas épocas lá de trás, em que os homens eles não agem como homens bíblicos e eles estão agindo de uma maneira errada. E aí o que acontece? Aquele grupo que começou a crescer é natural. A gente está com a nossa igreja de 30 pessoas. Esse núcleo de pessoas é um núcleo de pessoas que é próximo. Se a nossa igreja der um boom e ela aumentar para 500, vocês vão continuar sendo o núcleo principal. Então sempre eu vou dar mais atenção, humanamente, a um pedido do que a Vânia faz, que ela está próxima a mim, me deu uma camisa, do que, por exemplo, ao Carlos que não me deu uma camisa. Brincadeira, né? Ixi, que maldade, né? Entendeu? Voltando, eu sempre vou dar atenção para as pessoas que estão mais próximas do que as pessoas que estão distantes. E aí as viúvas, o que aconteceu? Elas começaram a passar fome. E os caras começaram a reclamar: nós somos judeus também, nós somos cristãos também, nós aceitamos o Senhor também. Por que vocês não estão dando atenção para a gente? Atos capítulo 6, versos 2, 3 e 4. Atos capítulo 6, versos 2, 3 e 4. 6, 2 e 4. 2, 3 e 4. 2, 3. Então, os 12 convocaram a comunidade de discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Há uma função social e a função da palavra. Qual é mais importante? Há uma função social e há a função da pregação do evangelho. Qual é mais importante? Tá? A igreja não foi chamada com um princípio maior de alimentar pessoas, mas nós alimentamos pessoas. Quando naquele momento a igreja deu o boom, os apóstolos que estavam se dedicando à estruturação da igreja,
Eles pararam de fazer isso para fazer o quê? Cuidar da alimentação das pessoas. Então havia um problema que tinha que ser resolvido. Só que aquilo não era a solução final. Muitas vezes você está numa situação em que você, temporalmente, você exerce um ofício que não é seu. Por isso que quando eu falei para vocês da questão do batismo, de uma maneira extraordinária, sim, pessoas que não são pastores comissionados, homens, eles fazem isso. Está numa tribo, erma, está lá a missionária, precisa batizar, ela vai batizar. Mas é uma situação extraordinária. O problema é você trazer uma situação extraordinária e fazer dela uma condição comum. Então a Vânia falou, pastor, eu quero pregar. Numa condição extraordinária, em que numa situação ela precise pregar, não vai descer um raio do céu e consumir ela. Ela vai falar aquilo porque ela precisou fazer aquele papel. Mas é o papel dela fazer isso? Não. Voltando para cá. Aqueles homens que eram os apóstolos, que a constituição, Judas tinha morrido, levantaram Matias, eles estavam lá se dedicando à pregação do evangelho. Estavam começando a pensar na escrita dos textos bíblicos para a gente poder estar lendo nos dias de hoje. Inclusive, para o Moisés poder ler e acrescentar uma palavra a mais no texto que não estava. Né? Eles olham para essa situação e falam assim, nós temos que pensar o que nós vamos fazer. Aí o texto fala que eles falam assim, vamos levantar a gente para ajudar? Parece óbvio. Mas eles não estavam fazendo isso. E eles levantam aqueles 7 homens, não eram 7 mulheres, mas nós temos as diaconisas dentro do cristianismo também. Há uma linha que diz que não, mas eu acredito que tem sim. Então nós temos diáconos e diaconisas. Levantaram 7 homens diáconos para eles poderem pregar o evangelho e também para poder comissionar e a organizar aquela questão da distribuição da alimentação. Percebe-se facilmente o princípio que está em jogo. Os 12 instruídos e principais mestres da igreja começaram o seu pastorado muito atarefados. Naturalmente, eles deram mais atenção ao ensino do que à distribuição de alimentos e dinheiro para as viúvas. Ainda que os apóstolos tivessem administrado os fundos que os membros da igreja colocaram aos seus pés, até então, reconheciam que não havia possibilidade de 2 ministérios. Se você for fazer uma coisa que você não é comissionado, você faz mal. Ou se cumprir o papel do ministério da palavra ou da administração. Mas perceberam que não era certo que eles, os apóstolos, diminuíssem seu ritmo de ensino e de oração, e a igreja sofresse as consequências. Quando você abre mão da leitura, da oração, da dedicação nas coisas do Senhor, toda a estrutura sofre. Daí foi decidido que a igreja encontrasse 7 homens sábios, cheios do Espírito Santo, e assim passaram a responsabilidade das viúvas para eles. E o caso é que isso deu certo. Atos capítulo 6, verso 7. Levantaram os diáconos, eles voltaram ao estudo da palavra, e o que aconteceu quando cada um fez a sua parte conforme o desígnio de Deus? Atos 6, 7. Creio que é Aisla, ou Joaquim, né? Quer ler, Joaquim? Quer ler a Bíblia? Lê a Bíblia aí, vai com a sua mãe, vai. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Qual o resultado de você fazer aquilo conforme a vontade do Senhor? Dá fruto. Dá fruto. De outro modo, o problema teria crescido e o número de membros decrescido. Quando nós agimos de uma forma fora da vontade de Deus, a semente ela não dá frutos, ou dá frutos mirrados. Algumas conclusões sobre desperdício dentro do livro de Atos, dentro desse texto que nós lemos. Primeiro, se não há a divisão das atividades, as pessoas elas ficam sobrecarregadas. Nós dividimos as atividades para que as pessoas elas possam frutificar naquilo que foram chamadas. Sobrecarregar líderes com tarefas de que outros podem cuidar significa não fazer o melhor uso dos seus tempos e talento. Poderia fazer a abertura da igreja, todos os cultos? Poderia. Seria ideal que alguém fizesse um louvor de manhã? Seria. Tiraria um peso de mim?
tiraria. Mas para que isso aconteça, tem que as pessoas chegarem no... Porque senão o que acontece? Eu vou esperar 9h20, 9h30, 9h40, não vou. Aí eu tenho que fazer. Toda vez que você deixa de cumprir o papel ao qual você é designado, você sobrecarrega alguém. É normal. Então a Helena estava lá, ajudando a lavar a louça. Se a Helena não faz isso, vai sobrecarregar a Luísa e ela vai deixar de subir. Inclusive, novamente eu trago para vocês. Tudo que você comer, joga fora o resto. Se você usou o copo, joga no lixo. O pessoal vai lá, pega o cafezinho com aquelas espátulazinhas e deixa a espatulinha lá, entendeu? Em cima da mesa, soltinha. Não, joga no lixo ou então guarda no copo. Parece tolice, mas você faz o quê? Você sobrecarrega a Luísa que fica lá mais tempo. Ou quem quer que esteja ajudando. Festas, nossa, mesma coisa. Quando acaba a festa, todo mundo quer ir para casa. Não é só você. Aí tem que ajudar para resolver as coisas. Quando as pessoas não fazem aquilo, eles sobrecarregam os líderes. Não é certo negligenciarmos, disse o apóstolo, o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Isso é desperdício. Quantas são as igrejas que não se aperceberam desse princípio-chave? No meio da igreja, pessoas para cuidarem das construções, outros de visitas a hospitais, outros de visitas para casas para evangelizarem, outros para encorajarem novos cristãos, outros para cuidarem das finanças, outros responsáveis por missões e para outros ensinarem na escola bíblica dominical. Então esse é um ofício que eu pego para mim, porque eu entendo que esse ofício da pregação dentro da escola dominical é minha. Eu lembro que no início da nossa igreja eu falei isso para um homem que congregava conosco, ele ficou indignado, não, foi o púlpito é meu. Então eu franquio, Heloísa, por favor. Tá? Heloísa, você não é bebezinho, tá? Então, as pessoas pedem para franquear para você falar na igreja, não tem problema, eu posso ir a você, como você quer pregar, prepare uma palavra e venha trazer para a palavra do Senhor, mas aqui não é balão de ensaio, você tem que se preparar e preparar muito bem. Pessoas sábias e cheias do Espírito Santo podem não estar desenvolvendo seu ministério por um motivo, não foram convidados para assumir responsabilidades, pois se sinta convidado. Se você tem uma atividade que você pode desenvolver, faça. A gente teve o nosso encontro lá, dá uma encostadinha na porta, Rainha, só para não sair vendo. E aí acho que foi o Felipe, falou, o Alisson, não lembro, falou assim, a gente podia fazer todo mês. Eu falo, tudo bem, eu acho que seria melhor 2 meses, até pelas atividades das pessoas. Não, mas 1 mês é legal. Eu falei, tudo bem, coloca na agenda, vocês têm a agenda de vocês. E aí um deles falou assim, vamos fazer uma vez em Santa Maria. Eu falei, não tem problema nenhum de me deslocar para lá. Aí o Moisés falou assim, podia fazer inclusive lá na Ring. Depois da aula, a gente faz lá um tempo. Eu falei assim, não tem problema. Falei para ele, a gente pode desenvolver um trabalho, mas a pessoa tem que se colocar a campo. Não vai esperar que eu vá fazer. Já contei essa história para vocês. Quando eu cuidava da mídia lá de São Paulo, da igreja, a pessoa falou assim, poxa, vou fazer uma rádio online? Eu falei, vamos. Então, olha, me diz como é que você vai... Não, pastor, não é para eu fazer não, só estou trazendo ideia, é para você fazer. Não precisa de mais trabalho. Segundo, Deus distribui dons segundo as necessidades da igreja. 1 Coríntios 12:11. 1 Coríntios 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O Espírito Santo, para que a igreja cresça a nível local, seja a nível nacional ou mundial, o que ela faz? Ele faz. Ele dá dons para as pessoas. Dom de serviço, dom de música, dom de pregação, dons diversos. Para que haja o crescimento da igreja, você tem que receber esse dom e colocar em prática. Então, coloque em prática. Um dom não utilizado é um desperdício. Então, eu vejo, por exemplo, tanto o Felipe como o Moisés, vou jogar a semente, hein? Tanto Felipe como Moisés, eles têm a capacitação de fazer
o louvor da igreja. Fala para Moisés, por que você não chega e faz o louvor desse domingo de manhã? Entende? Pastor, posso fazer? Não precisa eu falar. Posso fazer? Posso fazer isso? Posso tocar um louvor? Agora não me venha chegar aqui na hora do culto, blom, blom, blom. Não, porque aí não vai fazer. Então, se coloque, porque cada um tem o seu dom. Tem pessoas que estão estáticas dentro da igreja e não fazem nada. Você tem que fazer alguma coisa. Se movimenta. Então, se não é a pregação, faça outra coisa. Busque alguma coisa para ser feita. Então, nós temos essas atividades e os dons, eles são entregues. Quando eles não são colocados em prática, eles são o quê? Desperdício. Então, nós temos que abrir oportunidade para utilizar os dons na igreja. No caso de Jerusalém, se os irmãos tivessem negado o conselho dos 12, a igreja teria recebido menos ensino, oração e cura. Se aqueles homens que foram convidados para serem diáconos tivessem dito não, os discípulos iam ter que continuar dividindo o tempo deles, iam se dedicar menos à palavra e a igreja ia crescer menos. Os 7 que foram escolhidos teriam continuado talvez sentados nos bancos ouvindo a palavra de Deus com os seus dons inutilizados, e isso seria desperdício. Vamos até aqui, ainda temos mais 2 tópicos dentro dessa questão, mas eu entendo que uma coisa extremamente importante, por que a nossa igreja não cresce? Há alguns questionamentos que eu faço a Deus. Primeiro, eu entendo que... Oi? Os bebês. Não, quando você pensa numa igreja de 10 anos de vida, é uma igreja que poderia estar com mais vidas, mas eu entendo alguns conceitos, alguns contextos até, porque há uma obra muito importante para ser feita dentro da família de vocês, que é a base dessa igreja. Talvez depois disso, Deus ele faça uma coisa diferente, mas até que isso aconteça, vocês têm que ser tratados a nível individual para cuidar dessas pessoas que talvez porventura venham. Porque senão vai ser muito mais pessoas que talvez eu não dê conta. E Deus ele não vai colocar gente para entrar aqui simplesmente para engrossar a quantidade de membros. Eu sempre oro a Deus pedindo que Deus abençoe a Igreja Cristã Semente de Vida com crescimento quantitativo, número de pessoas, e qualitativo, que é a quantidade de espírito dentro da vida de vocês. Então, se vocês não tratam o coração de vocês e continuam com as suas condições pecaminosas dentro do coração de vocês, nossa igreja não vai crescer. Porque você continua precisando de tratamento. Aí vai chegar uma pessoa que quer fazer uma coisa, como é que vai se organizar isso se você não dá esse suporte? Se você não dá esse papel, não dá essa ajuda? Então, basicamente, você tem que se consertar, você tem que se arrumar. Tem muitas pessoas para ouvir o evangelho, seja aqui, seja através daqui. Você tem que usar essa ferramenta, não de uma forma que seja um desperdício diante do Senhor. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela tua graça das nossas vidas. Agradecemos pela palavra que foi semeada. Que o teu nome seja glorificado, exaltado e bendito em todas as coisas. Entregamos a nossa vida e o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.